as câmeras. Gratidão, boa noite a todos. Boa noite. Que nós possamos aproveitar esses minutos para entrar nessa energia, né? Hoje, já 2 de outubro, né? Daí o mês de setembro, todinho, tive a oportunidade de falar, não sei quantas vezes, sobre a preservação da vida. Daí, mas todas elas eu trazia um texto dizendo das dificuldades do jovem, principalmente, de mês a mês, né? A estatística de pessoas que desistem da vida é alarmante entre 14 e 29 anos, muito alarmante. Depois ela sobe nos 70 anos, volta a subir novamente essa estatística depois de 70 anos, né? E aí, esse texto que eu estava trazendo, chegava num momento, acabava o mês de setembro e chegava outubro. Daí outubro volta tudo igual. Setembro todo mundo, nós fazemos palestra, a gente conversa, a gente fala, a gente acolhe, faz-se manifestações em favor da vida, né? E daí de repente, entre outubro, a gente cai no mesmo labirinto, né? O Emmanuel, nos anos 50, no livro Fonte Viva, nos anos 50, então tem tempinho já, ele escreveu assim, numa das lições, que as lições do Emmanuel são todas curtinhas, né? Que nem o sinal verde que você acabou de ler, né? E daí ele falava assim: nunca houve tantas religiões como agora, e nunca vemos tantas pessoas desorientadas. Agora, passados 70 anos aproximadamente desse livro, eu acrescento, nunca teve tantas religiões, tantas casas espíritas, tantas escolas, tantos terapeutas, e as estatísticas de pessoas que desistem da vida continuam aumentando, sabe? Daí eu posso perguntar assim para mim, mas por quê? Né? Não deveria, pela lógica, ser diminuído, sem contar redes sociais, né? Informações, né? Nós no movimento espírita mostrando as consequências de quem desiste da vida após essa atitude, né? E aí a gente vai chegando à conclusão que não tem uma pessoa. Inclusive, acho que no grupo aqui mesmo teve uma pessoa que falou alguma coisa, que uma pessoa que tinha tirado da vida, né? Naquele dia eu ia fazer um tema, daí eu me alertei. Oi? Um amigo nosso. Foi, né? Era novo? Oi? 34 anos. E o que está acontecendo? O que está faltando? Será que nós estamos só andando em círculo? Será que a gente passa, ensina e essa estatística aumentando? Né? O que está faltando? Tá? Então é uma interrogação. O que está faltando, né? De repente a gente pega, faz uma preleção falando, né? Mas de repente você, inclusive nesse próprio texto, né, ele chama atenção, ele fala assim, né, que passa outubro, volta a ser tudo igual, e chega em novembro, né, ele fala o texto, né, os jovens voltaram a entrar naquela confusão, né, o texto fala que um deles que fala no texto, né, é que eu não vim preparado, não trouxe o texto, né, um deles tirou a vida em novembro, tá? E aí eu faço uma reflexão, será que muitas vezes esses jovens, essas pessoas que tiram a própria vida, não está tão pertinho da gente? Está assim do ladinho da gente. Tem um livro da Lute Fala, não é um livro espírita não, que chama O Segredo dos Amantes. Segredo. Pequenininho, que nem esse livro que nós vamos conversar hoje, pequenininho também.
O Segredo dos Amantes, mas me chamou muita atenção. Ela conta assim algumas histórias de pessoas que estão em casa, está tudo bem, e de repente recebe a notícia que o jovem tirou a vida. Conta a história lá de uma senhora, moça, né? O marido chegou, saiu de casa para ir trabalhar, deu tchau, abraçou, né? Daí ela pegou o carro e saiu para ir levar as crianças na escola. E no caminho viu um movimento de viaturas, né? Ela parou para ver, era o marido que estava na árvore enforcado. Tinha acabado de sair de casa, sabe? Então a gente não sabe o que está acontecendo dentro de cada um de nós. Né? E aí eu vou lá no Livro dos Espíritos, questão 913, que eu acho uma das mais esclarecedoras. Rapidinha, simples. Né? Kardec, que acho que faz aniversário amanhã, depois da manhã, né? Não é isso? Kardec pergunta aos espíritos: qual é o maior vício da humanidade? Qual é a maior chaga da humanidade? Ele pegou assim na latada. E os espíritos respondem também na latada: o egoísmo. O egoísmo, através do egoísmo, se apresenta as guerras. É o egoísmo, daí a gente acrescenta, né? Apresenta as guerras, os relacionamentos tóxicos. É no egoísmo que tem as intrigas ideológicas. É no egoísmo que nós se dividimos em religiões, que cada um quer ter o seu pensamento, a sua forma de ver. Né? Então ele fala que o egoísmo é a maior chaga que tem. E aí Kardec não para aí, como ele sempre faz, né? Na questão seguinte ele pergunta assim: mas qual é a solução? Qual é a solução? E os espíritos respondem: só tem um caminho, através da educação. Mas não é da educação formal, da educação do ser. Eu pego isso como sendo o ponto básico que deveria ser da doutrina dos espíritos do nosso movimento. A educação, mas não a educação cultural, não. Né? Será que nós estamos se preocupando em ensinar o que é o auto-amor no nosso movimento? A gente vê cursos de preparatório mediúnico, e daí a gente prega muito sobre precisamos nos amar, nos conhecer. Mas como nós estamos ensinando isso? Será que nós estamos mergulhando nesse tema, mergulhando mesmo, né? Permitindo que a gente investigue o que realmente está acontecendo? Né? Hoje lá na escola que eu tive, daí tinha lá 120 alunos, daí eu perguntei aqui: será que vocês se amam? Daí uma mocinha falou: eu me amo. Só que depois, conforme foi conversando, ela foi percebendo que ela não se ama. Ela foi ficando deprimida. Ela foi percebendo que aquilo que ela achava que ela se amava, ela estava no círculo e não percebia. Não comentei nem com ninguém da escola, estou falando só aqui agora, né? E aí, na onde que vem então a nossa estrutura para poder fazer com que a doutrina dos espíritos, que para mim não existe outra informação mais contundente para preparar a gente, uma educação espiritual, do que os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Não necessariamente dos espíritas, mas a doutrina dos espíritos. Tá? E aí foi quando
Aí, cerca de uns 15 anos atrás, lá para 2010, 2008, por aí, acho que eu já contei essa história aqui, Chicão já tinha feito muita palestra, estudado muita doutrina dos espíritos, né? E de repente um dia eu estou aqui, esse mesmo meu Celtinho até hoje, meu companheiro, né? Ayrton Senna, bravo pra caramba, Roberto, tava bravo, não sei com o quê, eu esqueci, nem procuro lembrar, eu tava muito bravo, tava magoado com alguma coisa. Daí eu vinha numa velocidade relativamente alta na Ayrton Senna. Tá? Vinha uma velocidade relativamente alta, mais de 100. Né? E aí, de repente, as raras vezes que eu tenho assim alguma uma voz que fala na mente da gente, né? E falou assim para mim: Chicão, você não se ama. Bem intimamente assim: Chicão, você não se ama. Daí eu peguei, ainda dirigindo, falei: claro que eu me amo. Que eu falava sobre isso no movimento espírita. Claro que eu me amo, dirigindo. Daí continuou: se você se amasse, você não estaria colocando em risco nesse momento a sua vida e de outras pessoas. Encostei, aqui no quilômetro 14, mais ou menos, da Ayrton Senna. E comecei a chorar. Daí eu falei: caramba, o que é eu me amar? O que eu estou fazendo comigo? Eu estou bem e daqui a pouco qualquer coisa me faz eu perder o rumo, perder a razão. E aquilo ficou muito contundente em mim. Daí eu peguei e fui embora, desacelerado, né? Chocado comigo. Porque é chocante quando você para e você percebe que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos alimentos são características de quem não se ama. Não é de características de quem se ama. Tá? Daí eu cheguei no escritório, abri o computador, aquelas sincronicidades assim da vida, né? Abri assim, aqueles que vem assim, aquelas propaganda relâmpago assim, né? Curso de autoamor, programação neurolinguística, curso de autoestima. Falei: caramba, meu, o que vocês querem me falar? Né? E aí eu fui me inscrever no curso, não pensei duas vezes, é caro, hoje ainda é caro, e não era barato, na época passei lá uns cheques predatados, fiz o curso, ainda existia cheque naquela época, né? Fiz o curso, e aí eu tinha padre, pastor nesse curso, psicólogo, jornalista, tinha um jornalista da revista Isto É fazendo o curso, e estava o Chicão lá, né? Mas aquilo me caiu assim com tanta presteza, porque eu comecei a perceber que eu estava enxugando gelo comigo. Estava enxugando gelo comigo, tá? Era muito conhecimento com pouca atitude. E aí, nesse momento, eu resolvi iniciar a minha revolução. Tá? Uma revolução comigo, até então eu não sabia o que ia acontecer com essa revolução. Revolucionar a forma de eu pensar, a forma de eu agir, a forma de eu perceber a vida, a forma de eu ver o meu corpo físico. Naquele momento eu estava com 140, 150 quilos. Gordo mesmo. Né? Daí eu falei: não, como que eu vou falar sobre isso com as pessoas e eu com máscara? Máscara sobre o que eu sinto, máscara sobre o que eu conheço, máscara sobre o que eu falo, né? Daí eu falei: não, está na hora de eu ser o que eu sou, não o que as pessoas querem que eu seja, né? A forma que eu quero, angelical, falando bonitinho, né? Mansinho.
né? Eu precisava começar a ser o que eu era. Daí me veio essas primeiras inspiração, tá? Chegou um momento de fazer uma revolução pacífica em minha vida. O que me inspirou aí, nós estávamos falando sobre filme agora há pouco, novela, foi um filme chamado O Poder Além da Vida. Vocês já assistiram? Quantas vezes? Não sei. Uma. Então assista de novo, depois de novo, depois de novo. Tá, O Poder Além da Vida, que ele é baseado num livro chamado Os Caminhos de um Guerreiro Pacífico, por isso o nome Pacífico. Tá? O Caminho de um Guerreiro Pacífico, que originou o filme Poder Além da Vida. Tá? Que ali o Sócrates, já um sexagenário, né, cabelo branquinho já, passa uma lição para um estudante que se achava que sabia tudo. Né? E aí eu comecei a escrever, rapidinho, tudo aquilo que eu conhecia, sabe? Passei tudo, fiz uma apostila, dei para o meu pai, né? Que era o meu mestre holístico, né? Ele estava já bem adoentado, ele ia desencarnar logo. Daí o plano espiritual falou assim, mais uma vez, só que não é a hora ainda. Tudo que você pôs aí foi conhecimento. Você tem que vivenciar. Você vai ter que vivenciar tudo que está aí. Não é teoria, é vivência. Tá? E aí, tudo bem. Daí eu comecei trabalhando com jovens, fui continuando, né? Mas sempre na mente aquilo. Daí no começo do ano passado, estava lá no canal do Bem, um pouquinho antes de fazer uma live. Daí eu sentado lá esperando o Leiraus cantar, você sabe como que é lá, né? Esperando o Leiraus cantar, daí vem a danadinha da voz de novo, filha da mãe. Chegou a hora. Chegou a hora do quê? Da Revolução Pacífica. Agora é o momento. Tem que ser agora. Tá? Daí eu tirei tudo das gavetas, comecei a rever tudo e vi que não tinha eu dentro do que eu tinha escrito. Precisava ter eu. Né? Daí fui buscar, mas por que uma revolução? E a gente vai percebendo que os grandes revolucionários, a gente fala aqui no livro sobre isso, logo no início, que os grandes revolucionários e bélicos que brigaram, que bateram, não trouxeram nada de benefício para o mundo. Que falaram, que espernearam, né? Tipo Napoleão, outros revolucionários que tiveram. Mas os que ficou, que deixou alguma mensagem, foi os pacíficos. E quem são os revolucionários pacíficos? Que modificou o mundo. Qual é o maior de todos? Ele mesmo, Jesus. Tá? O próprio Antônio Marcos ele canta, né? Ele revolucionou o mundo inteiro, né? Ele não canta assim? Ele foi um revolucionário. Ele modificou sem briga, modificou sem armas, tá? Mas com quê? Deixou alguma coisa escrita? Não. Vivência. Mostrando ali na simplicidade. E a doutrina dos Espíritos e os ensinamentos de Jesus são tão simples. E a gente vai complicando com neurociência, física quântica, né? E é tão simples. É tão simples. Na realidade, é um convite de eu deixar de ser egoísta. E como que eu deixo de ser egoísta? Desenvolvendo, educando o amor. Mas só que o auto-amor, ele não pode ser egoísta. Porque existe o auto-amor que é egoísta, que é o amor próprio. Todo mundo fala, temos que ter amor próprio. Uma fala que você vê em todo lugar, psicólogos, analistas, você tem que desenvolver amor próprio. Amor próprio é egoísta. Ele é narcisista. Tá? Mesmo já no segundo livro que a gente vai falar sobre o amor,
no livro 2, Os Enigmas do Relacionamento, a gente traz as formas de amor, e o grego, tá? Ele chamava o amor próprio de egoísta, que a pessoa pensa só nela. Daí ela briga para manter a posição dela, ela cria religião para poder falar, aquela que ele está não satisfaz, então ele vai criar uma da cara dele, né? O egoísmo fez, sabe a gente criar uma coisa, a gente não percebeu? Criar Deus. Nós criamos esse Deus que é pregado, ele é criado pelo nosso egoísmo. Um Deus que julga, um Deus que condena, um Deus que vai te jogar você para o fogo do inferno, ou vai te mandar para o umbral ou para as trevas. Um Deus egoísta, que se você não faz igual ele quer, ele vai te punir. Mas será que é esse Deus que nós temos no questão número 1 do Livro dos Espíritos? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Será que essa inteligência suprema está preocupado em me condenar? Será que eu tenho que me humilhar para que ele me perdoe? Mas se eu preciso me humilhar para que esse Deus me perdoe, é porque ele se ofendeu. Se ele não se ofendesse, eu não precisava pedir perdão para ele. E se ele se ofender, ele é egoísta. Ele não é Deus. Que inteligência é essa que vai se ofender com as suas criaturas? Qual é essa inteligência suprema do universo? Então nós vamos percebendo que foi mantido em nossa mente esse Deus do homem. O homem criou um Deus, a imagem e semelhança do homem, para que ele fale que ele é igual a Deus, semelhante a Deus. Então nós criamos esse Deus egoísta, esse Deus que aponta dedo, esse Deus Senhor dos exércitos, tá? Então nós começamos a ver por aí, como que eu vou querer que um jovem entenda Deus se ele tem sentimentos diferentes dos pais, se ele pensa diferente da sociedade, mas ele vai ser condenado se ele não seguir o que a sociedade fala que ele tem que seguir. As regras, as éticas moralistas que o homem criou, que eu vou fazer guerra para fazer paz. Não falam isso lá no Oriente Médio? Vamos atacar porque precisamos de paz. E daí faz guerra, mata criança. Como que eu vou querer que um jovem, hoje em dia, espíritos que estão vindo de cabeça diferente da nossa, muitos deles não querendo se enquadrar, e nós obrigamos eles a se enquadrarem dentro de um sistema? Por que será que Raul Seixas desistiu da vida? Ele desistiu. Ele tinha uma música, Ouro de Tolo, se eu não me engano, né? Ele falava assim que ele não se via morrer num apartamento cheio de dentes. E ele morreu desse jeito. Num apartamento cheio de dentes. Ele cantou uma das grandes canções, Tente Outra Vez. E ele não tentou. O Renato Russo, poeta, também desistiu, morreu depressivo. Caramba! Por que será? Porque entra num mundo que você vai ser enquadrado para fazer aquilo que o mundo quer que você faça. E aquilo que você pensa, a forma que você vê, ela não é aceita. Não é aceita. E aí nós estamos o quê? Promovendo uma educação de alienação. Eu não vou falar para você que quando eu vejo os jovens assim na escola, por mais boa vontade que as pessoas têm, que não são alienados. Nós somos alienados, nós estávamos conversando agora há pouco. Nós somos alienados, influenciados. Por exemplo, a gente faz lá no Canal do Bem
o self-marketing, né? Divulgue aquilo que faz sentido para você. Tá? Mas o quê? Não, eu prefiro divulgar uma camisa que está na moda, com aquele símbolo do tênis, né? Eu divulgar uma marca de um banco. Mas só que eu não falo o que eu gosto. Eu não falo o que eu sinto. Eu mostro para as pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele não seguiu. Ele era um revolucionário. Ele era o aborrecente de hoje. O cara era doido. Né? Pregava nos montes e chamava os fariseus de hipócritas. Ele não discutia religião. Não discutia religião. Sob hipótese nenhuma. Mas ele chamou os fariseus, que eram os religiosos da época, de hipócritas. Por mais de 10 vezes. Insistiu. Que quer fazer as pessoas pensarem que nem eles. Na época de Jesus, tinha muita religião que nem tem hoje. Muito, mas ele não condenou nada. Ele condenava... O que ele nos alertou é a atitude daqueles que queriam manipular as pessoas. E continuamos ainda querendo manipular. Será que o jovem ele vai sentar para ouvir falar sobre uma palavra, tal das palavras certas, que hoje em dia não gostam nem que fala a palavra suicídio? Né? Não, que se você tirar a vida, você vai para o vale do suicida, você vai ficar lá até você ser perdoado. E aí, agora há pouco eu estava falando, não tem uma só pessoa que tira a própria vida emocionalmente equilibrado. E será que o plano espiritual vai desamparar esse ser? Não vai. Não vai desamparar. E aí pega o jovem, que já tem um Deus atravessado aqui na garganta. Um Deus que condena, um Deus que castiga, um Deus Senhor dos exércitos que manda, aqui eu mando. Ele fala, acho que não existe nada disso. Ele pega e desiste. Então, aonde nós estamos realmente contribuindo, ou nós estamos só enxugando o gelo? Será que nós estamos só enxugando o gelo? Hoje em dia, foi terça-feira, eu fui numa casa espírita, né? Daí tinha umas crianças assim lá, elas cismaram comigo, né? Toda hora elas vinham me abraçar, né? E daí eu fico assim, perguntando, caramba, você já pensou, se eu pegar aqui agora, nós aqui, um grupo, todo mundo que temos um bom conhecimento, todos nós que estamos aqui, temos um bom conhecimento, eu vou falar sobre perispírito, vou enxugar, né? Eu vou falar sobre obsessão, eu vou falar bem-aventurados, puros de coração, se eu sei que aqui dentro eu não sou, cara. Eu sei que eu não sou. Então você é um pecador? Não, eu sou um espírito em evolução, só isso. Eu estou em aprendizado, eu estou só na segunda bem-aventurança, porque eu ainda passo a aflição, eu sou bem-aventurado o aflito. Eu ainda estou em aflição. Eu fico afligido vendo as pessoas, vendo uma situação financeira, vendo uma pessoa na rua deprimentemente pedindo... Tem uma moedinha para mim comer? E muitos falam assim, não vou dar não, que você vai beber. E aí, se ele for? Quem é nós para poder estar julgando? Um dia eu estava chegando lá no canal do bem, um rapaz chegou perto de mim e falou assim, o senhor, educado, o senhor, você tem aí uns 4, 5 reais que eu preciso comprar uma garrafinha de pinga e eu não tenho dinheiro. Eu dei os 4, 5 reais para ele. Quem sou eu para falar que ele não tem que tomar pinga? Que se ele não tem, ele vai pegar, vai roubar de alguém?
Chico Xavier ia visitar as pessoas na penitenciária, levava cigarro. Condenavam o Chico, mas você vai levar cigarro? Ele falou, eles já estão condenados, vou eu condenar mais eles ainda, o vício deles? Levava cigarro para a penitenciária, cara. Olha a diferença. E nós ainda lidamos com tanta formas de hipocrisia. Daí foi na onde veio essa ideia da terceira inteligência, que eu prefiro mais a quarta, mas oficialmente é a terceira inteligência, que é a inteligência espiritual. Daí eu fui percebendo que não adiantava, eu não ia conseguir desenvolver a inteligência espiritual se eu não relacionasse bem com as pessoas. Então eu precisava falar primeiro sobre relacionamento. Daí eu percebi que eu não conseguia falar sobre relacionamento se eu não me relaciono bem comigo, se eu não me amo, se eu não tenho uma boa relação minha com o espelho, com o meu cabelo branco, com as minhas rugas, se eu me acho velho. Não. Consegui chegar nessa altura, nós conseguimos chegar nessa altura. Uma pessoa fala para mim que a tinta aqui é a mais cara que tem. Isso aqui, essa ruga, isso aqui é caro. Hoje eu falei para os jovens sobre isso. Isso tem dor, tem alegria, tem subir, tem descer. E eu vou ter que passar o quê? Eu vou passar coisas técnicas? Eu vou passar experiência. É a nossa função nesse momento. Mas só que se daí eu trago alguém, mas eu não me entendo bem comigo mesmo, então na onde veio o primeiro treino, a magia do auto-amor. A magia, Chicão, magia. Gênesis, Antigo Testamento, e Deus criou a terra, criou o sol, criou o mar, como se fosse uma varinha assim, né? Uma magia. Ou seja, magia é tudo aquilo que você não explica, tá? Como que apareceu? Como que existe? O que vem antes do Big Bang? O que vem depois? Qual a lógica da criação que o Oswaldo Montenegro canta? Eu amo essa música, fantástica, né? O mérito é de todos os santos, o erro e o pecado são meus. Aonde está a minha vontade? Se tudo é vontade de Deus. Muito forte. Muito. Né? Ele fala assim, por que o filho morre antes do pai? Por que o filho morre antes do pai? Qual é a lógica disso? Né? Porque Deus pôs 1000 palavras na minha boca, se é proibido dizer. Cara, é fantástica, é uma das canções mais lindas. Lindas, eu acho que mais eficiente, muito eficiente. Daí depois no final ele fala o quê? Você lembra? Não? Ele fala... Isso, né? Ele fala assim, como eu não me entendo, eu não entendo você, mas mesmo assim, meu Deus, como eu amo você. Não é um Deus da lógica. Porque essa lógica é criada pelo ser humano, que vai buscando, que Deus faz isso, Deus aquilo. Você falou isso, é pecado. Né? Você falou, nossa, é palavrão, e aí? Deus está morrendo de raiva que você falou um palavrão. Meu, não tem lógica. Né? Então, daí, primeira magia do auto-amor. Então, é um livro realmente simples, pequenininho. Você lê, que nem a Vera Bosco que esteve comigo lá falando sobre cabelo, né? Sobre cabelo e autoestima, né? E daí ela entrou em assunto sobre inveja. Fomos longe lá no canal do Bem, foi muito legal. Daí ela falou assim, Chico, eu li em 3 horas. Mas depois eu comecei a estudar e eu vi que ia longe o negócio. Tá? Porque ele não é... Você pode até ler. Então, o livro, ele vai ter propostas de você fazer um diálogo com você mesmo.
tá? É uma visão holística e panorâmica. Determine o que vai mudar na sua jornada. Daí eu coloquei assim, no espiritual. Então é um livro individual. O que vai mudar na sua jornada espiritual? Na sua saúde física. O que vai mudar na sua saúde física? Eu estou com glicemia, mas eu vou tomando aí o remédio e vou continuando tomando a minha Coca-Cola, vou continuar comendo a minha açúcar, e você não resolveu o problema. Daí eu costumo dizer assim, eu falo isso porque aconteceu comigo, né? Caramba, eu me amo mais do que a Coca-Cola, eu me amo mais do que comer uma pizza inteira. Eu me amo mais do que isso, cara. E muita gente fala que nós falamos que nos amamos e não percebemos. E quando eu me magoo, eu não me amo. Quando eu tenho mania de perfeccionista, eu não me amo. Quando eu me ofendo com alguém, eu não me amo. Quando eu olho no espelho e falo assim, eu preciso melhorar isso, legal, né? Mas será que eu estou me aceitando? Que a idade chegou? Mas o que tem aqui dentro, né? Então o tempo todo tem diálogos, nós chamamos de diálogos internos, tá? Que quando eu fui fazer o curso da PNL, eu cheguei lá, o valor que eu tinha pago o curso, eu achei que ia chegar lá e ia ter uma parafernália, né? Imaginei que né? A apostila é bem menor do que o meu livro, né? Mas uma pessoa só falando com a gente. Só uma pessoa. E o que conteúdo? Tá? Então, só para você ver aqui, olha, vamos ter um diálogo interno. O que te deixa inseguro? Quem vai responder? Só você mesmo. Que muita gente pode mostrar que a gente é seguro, mas será que eu sou tão seguro assim? O quanto você acredita em você mesmo? Você acredita em você? Então eu provoco a pessoa para poder ela conversar com ela, né? Você tem receio de expor as suas ideias? Tá? Simples. De repente a gente nunca parou esse papai pensar, será que eu tenho receio de expor as minhas ideias? Você conhece os seus talentos? Quantos deles estão escondidos? Quantos deles você tinha muito talento, mas você não acreditou em você, cara? E deixou morrer o seu talento. Por que iam pensar de mim, que iam falar de mim? Tá? Então o livro ele tem essa função, tá? de um diálogo interno. Então eu costumo dizer que é um livro para estudo. Tá? Inclusive aqui na frente. Então um detalhe, tá? Como eu gosto de ser prático, ao invés de eu escrever, eu fiz um carimbo, viva você entrou numa revolução pacífica, tá? Então, daí eu tenho aqui, bem aqui na frente, tá? Falando assim, você só entre nessa revolução se você está disposto a pensar diferente. Se você não está disposto a pensar diferente, fica no seu quadrado. Ou se você está disposto a pensar diferente, ver um Deus diferente, ver um você diferente, tá? E aí eu sugiro aqui que o estudo é feito em grupos. Você faz sozinho e depois fazer em grupos também. Qual é a função? Volto a perguntar. Aonde estamos ensinando a treinar o auto-amor? O auto-amor não é um diploma, não. Agora eu tenho diploma de auto-amor, que eu me amo. Não existe. Irmão Dufaux fala que é um treinamento para toda a eternidade, para todo sempre, que nós estamos sujeitos a qualquer momento a tomar atitudes que nós somos os maiores afetados. Tá? Então, um estudo. Vamos supor, pega um grupo aqui, vamos estudar, e cada um vê, simples de tudo, tá, gente? Hiper simples. Não vai achar palavras difíceis, tá? Nada complicado. Vamos falar um pouquinho sobre os revolucionários, Jesus, Buda, Gandhi, tá? Que eu falo, ele é tão pequenininho, mas cada parágrafo vai te chamar a atenção. Não tem uma folha que vai te encher linguiça, não. Tá? Cada palavra ele vai te chamar a atenção. Então, essa é a função. Tá? Agora, o que adianta? Você pegar um livro grandão e ficar ali lendo, e depois você não lembrar o que estava no início.
Eu falo isso que eu já fiz muito isso. O Livro dos Espíritos, quando eu peguei o Livro dos Espíritos a primeira vez, com 26 anos, rapidinho, li tudo aquilo. Li. Depois, quando a gente vai hoje vai ver alguma coisa, a gente vê coisa diferente. Depois de quase 40 anos, a gente vê coisa diferente que a gente não tinha visto. Essa questão mesmo 913 do Livro dos Espíritos, outra questão que tem no Livro dos Espíritos, que eu não lembro o número agora, que assusta os espíritas. Vocês podem ser certeza, vocês não ouviram ninguém falar sobre essa questão ainda. Né? As pessoas se assustam. Né? O Kardec pergunta se nós somos obrigados a conviver com quem nos desagrada. É grave, não? E os Espíritos respondem assim, quem diz que Deus quer que você viva com quem que te desagrada? São as vossas leis que são erradas. Está lá no Livro dos Espíritos. Um dia eu fui falar sobre essa palestra, sobre esse Livro dos Espíritos, o dirigente falou para mim que eu estava estimulando as pessoas a deixarem os relacionamentos. Eu falei, é para ser entendido só. Só isso. Por que existem tantos relacionamentos tóxicos? Porque não posso, é pecado. Pô, e o Kardec pergunta isso para os espíritos. Tá? No livro 3, Leis Morais, se eu não me engano, é no capítulo que fala sobre a lei, não sei se é da igualdade ou do progresso, um dos dois. Tem essa questão lá que ele pergunta. Chocante. Tá? É chocante a resposta. Mas por quê? Porque nós nos convencionamos que tem que ser tudo ali de acordo com o que nós sempre aprendemos. Então é isso aí, tá, gente? Então o livro Uma Revolução Pacífica em Minha Vida, ele tem essa conotação de ajudar a nós treinarmos o auto-amor, tá? Porque eu volto a falar, não adianta eu dizer que eu preciso me amar se eu não sou provocado no meu diálogo interno comigo mesmo. O que realmente está acontecendo comigo? Tá? Lá na escola hoje, por um momento assim, eu falei, caramba, será que eu pisei na bola? Que a menina, eu perguntei assim, né? Será que nós nos amamos? Daí a menina falou, eu me amo. Ótimo. E conforme eu fui conversando sobre o auto-amor, ela foi percebendo que não tinha essa bola toda. Sabe? E assim nós falamos com muita facilidade, eu me amo. Chicão, você se ama? Não, eu estou treinando. Eu estou treinando e vou continuar treinando. Eu posso dizer, bater no peito e falar que eu me amo. Porque eu estou treinando é porque eu me amo. Mas é um treino. Que nada impede de amanhã eu cair numa depressão, numa tristeza. Se eu não fazer esse treino diário. Diário, a todo instante. Tá? É isso aí. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Tá? Sei que vocês todos que acompanham aqui a gente têm um bom conhecimento, fazem palestras, né? Mas é uma forma de eu estar falando para vocês assim, vamos procurar passar coisas que mexam com as pessoas, que a pessoa se analise, se observe, sinta, né? Hoje nós terminamos lá com os jovens, né? Eu falei, bom, agora falamos tudo isso, passei a música do Pais e Filhos do Renato Russo, ajudei eles a fazer uma reflexão sobre o pai deles, a mãe deles, algumas jovens choraram, né? Falei, que a música fala isso, né? Vocês não entendem o seu pai, né? Mas você fala que seus pais não te entendem, mas vocês entendem o seu pai? Será que seus pais tiveram ensinamentos sobre auto-amor? Será que seus pais não vivem no mundo que o mundo quer que eles sejam? Será que eles sentem realmente, eles passam realmente o que eles sentem? Né? Depois eu terminei com o que a gente já terminou aqui já uma vez, né? Com o balão mágico, né? A gente sentir essa criança dentro de nós, tá bom? Gratidão mais uma vez, cada um de vocês aqui, tá? Gratidão mesmo, gratidão a vocês que vão
vai estar assistindo aí no Instagram, né? Instagram, eu assisto todas elas. Tá? Gratidão mesmo.